Na semana passada, nós encerramos a aula com, a Cláudia encerrou a aula com um vídeo, né? Nós passamos um vídeo para vocês do YouTube, né? Mas de um projeto que eu recomendo vocês fuçarem, irem lá e se deliciarem. Chama-se The Bible Project, o projeto da Bíblia. O nome dele é em inglês, mesmo a versão em português está com o nome em inglês, mas os vídeos, eles fizeram a versão em português de muito material. Então você pode ir no YouTube, procurar lá no canal da Bible Project. São vídeos fantásticos, de onde a gente tirou o vídeo da semana passada. Só que o vídeo da semana passada, nós botamos o vídeo errado. Então nós vamos assistir o vídeo que deveria ser o vídeo da semana passada, que falou sobre os estilos dos textos bíblicos, né? Os 3 principais estilos de escrita da Bíblia. Então conseguimos colocar para a gente assistir, porque ele realmente vai conectar com o assunto de hoje. Depois nós vamos inclusive assistir o vídeo de hoje, que foi o vídeo da semana passada. Vamos ver de novo. Quem não esteve aqui na semana passada vai poder acompanhar. Podemos? A gente percebe que, até mesmo sem sentir, a gente vai navegando nos estilos literários da Bíblia. E na semana passada eu fiz questão de abrir dizendo que não era uma aula de literatura, mas o bom é a gente aprender sem sentir que está mexendo com as ferramentas. É como você saborear uma boa comida. Foi um dos exemplos que a gente deu aqui na semana passada. Você saboreia sem precisar trazer as panelas para a mesa, né? Você saboreia uma boa comida sem precisar trazer as panelas. Você, ao ler a Bíblia com essa consciência, as coisas começam a se organizar, a fazer mais sentido para a gente, né? Hoje nós vamos falar exatamente sobre esse finalzinho, esse fechamento, que é a compreensão da gente ver a Bíblia como uma história única, e nós aprendemos a aproveitar essa história, inserindo a nossa história nela. E como é que a gente pode fazer isso de uma maneira prática? E hoje eu quero trazer para vocês uma proposta assim, de leitura da Bíblia, que nos ajuda a internalizar, a tornar a mensagem particular, pessoal para nós. Eu queria que a gente orasse, pedindo ao Senhor que nos conduzisse, e em seguida nós vamos ver o vídeo que deveria ter passado hoje, que passamos no domingo passado, mas que vai dar essa introdução para esse nosso tema de hoje. Então, feche seus olhos, vamos orar? Senhor bendito, nós te agradecemos por podermos estar reunidos aqui. Agradeço ao Senhor por estar com os meus irmãos e irmãs aqui, e por podermos celebrar o teu nome, cantar ao Senhor, expressar nossa devoção a ti, nossa gratidão, como fizemos aqui. E agora nós queremos especialmente pedir a luz do teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Nós queremos aproveitar ao máximo esse tempo juntos aqui, colocando nossas mentes na tua presença, para que nós possamos captar aquilo que o Senhor tem para nós, de maneira prática para a nossa vida. Nos ajude, Senhor, a transportar aquilo que a gente aprende aqui para o nosso cotidiano, de maneira que a gente não seja apenas ouvinte da palavra, mas praticante, ó Deus. Nos dê essa graça. Nós queremos honrar o teu nome, nós queremos experimentar a tua presença na nossa vida, nós queremos nos tornar as pessoas que o Senhor deseja que nós sejamos. Nós nos oferecemos a ti para sermos transformados pelo teu Espírito Santo, através da tua palavra. Que o Senhor venha ao nosso socorro, e nós possamos captar, apreender e vivenciar a tua santa palavra como palavra viva, como expressão da tua presença nas nossas vidas. É o que eu te peço por mim e pelos meus irmãos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos ao segundo vídeo? Mas aí você vai ter que procurar lá para ver o que ele vai falar, né? Porque nós não vamos passar o vídeo da narrativa bíblica. Vai ter trabalho, meu irmão. Vai atrás, minha irmã, né? Ler a Bíblia
Você viu o que o narrador falou aí, os narradores falaram? Ler a Bíblia é uma jornada para a vida inteira. A Bíblia nos ensina a ler, nos convida a ler, reler, e quanto mais a gente vai lendo, tendo a possibilidade de se aprofundar na história bíblica. E a Bíblia, ela é, na verdade, uma grande história. Ela tem aquilo que nós convencionamos chamar na teologia de o fio de ouro que percorre a Bíblia de ponta a ponta. E lembre de uma coisa muito importante: nós somos cristãos, mas herdamos uma parte da fé dos judeus. Para nós cristãos, as escrituras judaicas, ou seja, o Antigo Testamento, são palavra de Deus. São palavra de Deus. Na verdade, os nossos irmãos, lá do início do cristianismo, da época bíblica e da época, alguns poucos séculos depois do período bíblico, só tinham como palavra de Deus escrita o Antigo Testamento. Certamente eles entendiam muito melhor o Antigo Testamento do que nós entendíamos. Um exemplo para nós. Na sua opinião, qual o livro mais complicado da Bíblia? Aceito sugestões, viu? Qual o livro mais complicado da Bíblia, na sua opinião? Pode falar em voz alta, sua opinião. Apocalipse? Números, Deuteronômio, tem muita genealogia, né? Tem muita genealogia, mas você viu que a genealogia é importante, né? Por causa da ideia de descendência. Nossa, Ezequiel é complicado, né? Eu acho que o livro mais complicado da Bíblia é o Apocalipse, eu concordo, que seja o Apocalipse. Quer dizer, mas cada um tem a sua opinião, né? Mas uma coisa curiosa, o que significa a palavra Apocalipse, você sabe? Em inglês, inclusive, a tradução é melhor, né? Quer dizer, revelação. Em português ficou quase a palavra grega, né? Apocalipse quer dizer revelação, em inglês é revelation. Agora, como é que a revelação pode ser uma coisa complicada, difícil de entender? Se é para revelar, se é para tirar o véu, se é para, né, tirar o mistério, a gente lê e vê o Apocalipse como uma coisa super misteriosa. O que acontece é que os nossos irmãos daquela época, que receberam originalmente o Apocalipse, no final do primeiro século, eles tinham uma proximidade histórica muito grande do Antigo Testamento. O Antigo Testamento era a palavra de Deus que eles visitavam nas reuniões da igreja. Eles ainda não tinham o Novo Testamento escrito. Então eles compreendiam com muito mais clareza. Por isso é importante nós compreendermos esse conceito de literatura judaica. O próprio Novo Testamento tem muito da maneira judaica de pensar ainda, né? O Novo Testamento, os escritos dos Evangelhos, a carta aos Hebreus, por exemplo, são passagens que trazem para nós muita mentalidade hebraica. O próprio Apocalipse, na verdade, o Apocalipse é uma versão apostólica do livro de Daniel. Várias imagens do livro de Daniel são usadas no Apocalipse. Os estudiosos da Bíblia dizem que Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. É chamado de literatura apocalíptica. Então, a gente percebe que é uma conexão. Porém, e é algo que eu imagino que você também já tenha percebido, a nossa visão do Antigo Testamento, ela tem um óculos para nós podermos compreender. E esse óculos é o Evangelho. Todos os cristãos, e você percebe que no Novo Testamento, os apóstolos, os escritores neotestamentários, eles citam muito o Antigo Testamento, interpretando o Antigo Testamento. Eles entendem que a mensagem que foi trazida no Antigo Testamento para os judeus, ela se torna ampliada no Novo Testamento.
usando a expressão Apocalipse, revelada no Antigo Testamento. Quem vivia naquela época não tinha noção de quem seria o Messias. E essa é a mensagem central da Bíblia: o Messias, a redenção, que se concretiza em Jesus Cristo. E aí nós, os cristãos, seguindo os nossos irmãos da antiguidade, os apóstolos e os discípulos dos apóstolos, olhamos hoje fora do Apocalipse. O Apocalipse está aqui, nós estamos aqui, e aí nós olhamos toda a Bíblia a partir do Novo Testamento, a partir do evento Jesus Cristo, a chegada do Messias, que era esperada do lado de cá. Lá o Messias já chegou, nós olhamos através dele toda a história. Então, a Bíblia toda, não só o Novo Testamento, mas toda a Bíblia é uma grande história de expectativa da chegada daquele que ia resolver o problema. Vocês viram no vídeo o descendente da mulher, que pisaria, esmagaria a cabeça da serpente e seria mordido por ela. Essa é o que nós chamamos do primeiro evangelho. O primeiro anúncio do evangelho está na narrativa da criação, que conta a queda e a necessidade da chegada daquele que ia resgatar toda a criação de Deus. E aí a Bíblia está aí para contar como Deus forjou a história para cumprir o seu propósito na criação, na vida humana. E nós estamos inseridos nesse processo, nós estamos aqui, né? Estamos aqui, depois do Novo Testamento. Mas toda essa história vem desembocar na gente. Hoje nós estamos aqui reunidos porque essa história toda chegou até a gente. Chegou até a gente não para o nosso conhecimento, mas essa história toda mexeu com a nossa vida e nos atraiu para o Messias. Por isso o tema da nossa aula de hoje, da quarta aula, é a Bíblia, a grande história para a minha história. Esse é o nosso tema de hoje. Olharmos a Bíblia como essa grande história, mas que se conecta comigo. Então é necessário, é fundamental que a nossa leitura das Escrituras nos leve para isso. Nos leve para a gente entender como é que essa história pode se aplicar na minha vida. Nós começamos falando sobre os estilos literários para mostrar que é importante nós compreendermos, ao chegarmos na Bíblia, ao lermos na Bíblia, entendermos que ela foi escrita para um momento, para um tempo, com um tipo de mentalidade, com alguns tipos de intenções, dependendo do estilo literário, dependendo do público-alvo. Por exemplo, por que nós temos 4 evangelhos diferentes? Se eles contam a mesma história, por que temos 4 evangelhos diferentes? Porque cada um tem em vista um estilo de público. A história é a mesma, mas o público que recebeu esses evangelhos originalmente eram públicos diferentes. Tem evangelhos tem evangelho que é focalizado especificamente no próprio povo judeu. O evangelho de Mateus é o evangelho que tem a genealogia de Jesus, começa com a genealogia de Jesus. Para quê? Se você olhar o evangelho de Mateus, a genealogia de Jesus, inclusive, ela é separadinha, ela é destrinchada. O evangelista escreve e diz assim: olha, tantas gerações de fulano até fulano, tantas gerações de fulano até fulano, tantas gerações de fulano até fulano, para mostrar para vocês que Jesus de Nazaré, ele tem a linhagem esperada do povo de Israel, do descendente de Davi. Então a ideia é mostrar para os judeus que Jesus é o Messias esperado. Já quando você lê o evangelho de Lucas, você percebe uma coisa interessante. Muitas expressões que são citadas no evangelho de Lucas são traduzidas. Por exemplo, quando Jesus cura aquela menina que tinha morrido, o texto diz assim, Jesus disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te, porque Talita cumi é uma expressão em aramaico, e os destinatários não liam aramaico.
Compreenderam? Então, é colocar a tradução para que os destinatários entendessem. Então, a ideia dos evangelistas, por exemplo, é que aquelas histórias, a história de Jesus, a chegada do Messias, tivesse uma conexão com a vida das pessoas que iam receber. E para nós é a mesma coisa. É importante que nós entendamos esse contexto, porque nós podemos nos aproximar da Bíblia entendendo duas coisas. Ela foi escrita para destinatários numa época e com uma intenção, mas que o Espírito Santo deseja que ela também se aplique à nossa experiência. Então a nossa visão da Bíblia precisa ter essas duas dimensões: entendermos a sua intenção original e procurarmos entender o que Deus está dizendo para a minha vida, para a sua vida pessoal. E hoje eu queria trazer para a gente aqui uma proposta, um jeito da gente colocar em prática isto. Mas um pouco mais adiante nós vamos falar de métodos de leitura bíblica de uma forma mais técnica. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu fiz uma promessa que eu não vou cumprir hoje, embora esteja pronto, tá? Resultado da nossa pesquisa, a respeito do nosso estado. A gente tem ainda alguma cópia do questionário aí, ou acabaram? Temos poucas? Aquela aqui em cima do púlpito? Obrigado, tem aqui. Não tem não. É outra coisa que está aqui. É outra coisa. Eu pensei que fosse também, né? Então, eu já fiz o levantamento, mas parece que tem até gente que fez e que não preencheu. Temos ainda alguma coisa aqui? Alguma cópia? Não? Quem está aqui que não preencheu aquele pequeno questionário de 3 perguntas? Tem alguém aqui que não preencheu, que não fez? Tá, então temos uma irmãzinha aqui. Vamos ver se a gente consegue algumas cópias para hoje e para de noite, né? Também a gente conseguir colocar. São 3 perguntinhas. Eu já fiz o levantamento, recebemos 86 questionários de volta. Eu acho que a gente tem mais do que 86 pessoas na igreja, né? Um pouquinho mais de 86, isso deve representar mais ou menos metade, imagino eu, das pessoas. Mas deu um panorama bem interessante. Vocês querem saber qual foi? Vamos ficar com gostinho aí a curiosidade. Então, a ideia é exatamente que o nosso desejo e a nossa habilidade de ler a Bíblia, ela vá se ampliando. Quero dizer uma coisa: esse nosso curso não tem a intenção de dar para você técnica de estudo bíblico. Não é esse o objetivo. Esse é um assunto tão extenso que daria para a gente ficar o ano inteiro lidando com isso. A irmã ali, ó, a irmã ali, isso, muito obrigado, José Ricardo, obrigado. Então, a gente tem, esse é o nosso objetivo, não é da técnica de estudo bíblico. A aproximação das Escrituras, ela merece assim muito tempo. Eu tenho um curso preparado também de método de estudo bíblico, a gente pode pensar nisso um pouco mais para frente, mas o objetivo, e vocês viram na primeira aula, o objetivo desse nosso curso aqui é quebrar algumas dificuldades, é motivar você, é mostrar que você pode adquirir o hábito de leitura da Bíblia. E a compreensão da Bíblia começa pela leitura e não por vir a ouvir mensagem. A compreensão da Bíblia começa pela leitura e não em frequentar a escola bíblica dominical. Olha aí, senhores presbíteros, superintendentes, não estou jogando contra a BD não, senão eu estaria jogando contra também as pregações. Mas não adianta a gente achar que a gente vai se nutrir da Bíblia com 1 ou 2 horas por semana. Você precisa se alimentar todos os dias, e através da sua leitura pessoal. Da sua leitura pessoal. Uma das perguntas que veio no nosso questionário em que circunstâncias você lê a Bíblia? E houve algumas pessoas que disseram: só leio nas reuniões da igreja. Muito bom ter colocado isso, é importante sim. E por isso o questionário é anônimo, né? Para você colocar com toda a liberdade. A ideia é exatamente nós caminharmos para além deste hábito de estar na igreja e ler a Bíblia na igreja. É para levarmos para a nossa casa. Então, como é que a gente pode levar essa história para a nossa vida, encaixar a nossa própria história
na grande história que Deus está escrevendo. Ele escreveu e ainda está escrevendo em cada um de nós. A proposta é trazer para você um método simples e um método muito antigo, que é chamado de Lectio Divina, ou leitura orante da Bíblia. Esse nome é muito interessante, leitura orante. O que é a leitura orante? É a gente entender que ler a Bíblia é um método de interação com o Espírito de Deus. E não existe maneira, perceba só, isso pode ser uma coisa um pouco diferente, a gente pode achar que isso está aqui no subconsciente, mas a gente não tem isso muito claro. A oração, embora seja a prática espiritual mais comum, não é a mais importante. Não é a mais importante. Porque se você parar e pensar, eu pelo menos não me lembro de nenhuma religião que não tenha oração. Dê o nome que for. Prece, meditação, seja o nome que for. Concentração, né? Captação de energias positivas. O que nos orienta na oração é a palavra de Deus. Porque se nós formos orar de acordo com a nossa cabeça, nós vamos criar um conceito de oração particular. Talvez o mais simples, talvez aquele que se a gente veio de outras religiões, aquele que a gente foi ensinado em outras doutrinas. Mas é a Bíblia, a palavra de Deus, que nos ajuda a orar adequadamente. Por isso essa expressão leitura orante da Bíblia é preciosa, porque conecta essas duas práticas, que são as práticas mais usadas, mais vivenciadas pelos cristãos, mas não conecta mesmo, não permite que elas andem separadas. Esse método é um método muito antigo, ele foi, não vou dizer que foi criado, mas o primeiro registro que se tem escrito sobre esse método é do século XII. Do século XII. Então é algo muito antigo, antes da igreja protestante, né? Foram monges que registraram esse método de leitura da Bíblia. E ele tem uma ideia central, é que a leitura orante da Bíblia, como a gente fala, Lectio Divina, ela é uma forma da gente ler não apenas com a mente, mas principalmente com o nosso coração, permitindo que as Escrituras, elas permeiem todo o nosso ser. Isso é importante para nós, porque nós presbiterianos valorizamos muito o estudo da Bíblia, mas eu acho que às vezes a gente é meio, assim, espiritualmente ET. Já viu aquelas figuras do ET? Uma cabeça imensa e o corpo pequenininho. Às vezes nós somos assim. Nós valorizamos bastante o estudo da Bíblia, o que é importantíssimo, mas não valorizamos com tanta intensidade essa internalização da Bíblia na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa maneira de interagir na vida. E isso porque a impressão que tenho é que a Bíblia, para o presbiteriano, tem dificuldade de escorregar 40 e poucos, 50 centímetros do cérebro para o coração. Então essa Lectio Divina nos ajuda a mergulharmos nessa experiência de ler a Bíblia e termos a nossa vida conduzida pela Bíblia. É importante que a gente lembre que nós somos seres integrais. Algumas pessoas perguntam assim: pastor, o homem tem corpo, alma e espírito, ou tem só corpo e espírito? Né? Um velho dilema teológico. Eu digo assim: olha, eu não tenho muita certeza não, porque nós temos um componente
físico e um componente não físico. Agora, a ordem das coisas, a quantidade de coisas não importa. Sabe por quê? Porque Deus é dono do nosso ser por inteiro. Dono do nosso ser por inteiro, do nosso corpo, dono da nossa maneira de pensar, dono dos nossos sentimentos. Então, eu acho que é pouco importante essa distinção. O importante é sabermos que o Senhor é Senhor de tudo em nós. Então, a ideia é que realmente esse todo se conecte na leitura da Bíblia. As nossas emoções. O presbiteriano tem uma dificuldade de expressar emoções. Eu posso falar uma coisa aqui? Quando a gente estava cantando o Levantai a porta das vossas cabeças, eu pensei que alguém ia puxar a palma. Porque essa é uma música, esse é um salmo de entronização, né? E você lembra que em circunstâncias como essa, são as circunstâncias em que o salmista diz assim: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, né? Então é natural, nós temos, é verdade, né, gente? A gente tem que assumir como é que nós somos travadões pra caramba, né? Bem travados. Não é obrigatório bater palma, nada disso, né? Aqui a gente também não tem animação de auditório, né? A gente não faz animação de auditório, mas só a gente lembrar que todo nosso ser pertence ao Senhor. E a ideia da Léxio Divina é exatamente fazer essa conexão com aquela parte mais íntima do nosso coração, aquela coisa que acontece em você quando alguém te ofende. Quando alguém te ofende, você não para pensar, bem, essa pessoa falou isso por essa razão, talvez ela possa ter razão nesse ponto, ou talvez não, mas se ela não tiver razão, eu tenho que dar um desconto para ela. Você não pensa assim, né? A pessoa te ofende, a nossa tendência, é claro que o ideal é que a gente aprenda a também pensar assim, mas a pessoa te ofende, a sua tendência é o abençoado do Senhor, né? No trânsito, né? Eu sou carioca, né? Então o trânsito lá no Rio de Janeiro é muito pior que daqui de Juiz de Fora, né? Tem a dificuldade de andar 50 quilômetros aqui na Rio Branco, é muito difícil, viu? É muito difícil. Ainda não fui multado, que eu saiba, então, por causa de excesso de velocidade. Mas a gente vê um desses abençoados, Deus fazendo uma barbeiragem na nossa frente, né? Aí você vai dizer assim, puxa, ele deve estar com muita pressa, ou por que será que ele fez assim, né? Não é assim que a gente reage, não é assim que a gente reage. A gente tem que aprender a conectar as nossas emoções também. E a palavra de Deus vem ao nosso coração, à nossa mente, aos nossos sentidos, e todo o nosso ser vir cativo ao Senhor. Então, a ideia da Léxio Divina é aproveitarmos o momento de leitura da palavra para estabelecermos essa conexão pessoal com a palavra que o Espírito Santo inspirou e que naquele dia traz para a minha vida e para a sua vida. Então vamos ver algumas sugestões. A Léxio Divina, ela é uma maneira a gente precisa dar uma parada na nossa vida para ler a Bíblia, tá? É importante, é fundamental. É fundamental separar um tempo para estarmos com Deus todos os dias. No nosso questionário, nós temos aquela lista de dificuldades, né? Foram, acho que uns, F, G, H, I, J. Acho que foram 11 possibilidades, 10 descritas e mais uma, assim, outros, né? Então, 11 possibilidades, e olha que ainda tem mais, né? Existem razões para a gente não ter essa frequência, mas nós precisamos nos nutrir da palavra de Deus todos os dias. Então, para que a gente possa desenvolver esse método, antes dos passos desse método, a gente precisa ter alguns passos de preparação. Nós precisamos nos preparar para praticar, nos preparar para realizar. Preste atenção numa coisa: nenhum atleta vai diretamente para a competição. Ele tem um tempo de preparação. E uma coisa curiosa,
é que existe um tempo de preparação para a preparação. Vários esportes têm aquilo que é chamado de pré-temporada. Pré-temporada. Os atletas, eles na temporada do esporte, eles estão se preparando fisicamente, não é, tecnicamente, mas existe um tempo de preparação para a preparação. Então, a leitura bíblica, ela é uma preparação para a vida, mas existe uma preparação, passos de preparação para a leitura bíblica, para a Lécio Divina. E se você quiser me interromper, é só você levantar a mão, tá bom? Para perguntar, para dar sua sugestão, é só você levantar a mão, que deve chegar um microfone para você. Se eu for falar do assunto, eu vou dizer, vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, você precisa escolher um texto. Obrigado, José Ricardo. Você precisa escolher um texto para a Lécio Divina, cujo objetivo não é o estudo, mas é a aproximação das Escrituras e procurar ouvir Deus lá no fundo da nossa alma. O ideal é que você escolha um texto pequeno, um texto breve. Ele pode ser um versículo da Bíblia, ele pode ser um único versículo. O Salmo 119 tem 175 opções para você. 175 opções, esses 175 ou 176, eu não lembro. 176, né? Isso. Desses 176, apenas cerca de 10 ou menos versículos não falam de alguma maneira diretamente da palavra de Deus. Então, você tem ali, estou dando o exemplo do Salmo, mas você pode ler, por exemplo, um pequeno texto. Se você escolher uma narrativa, uma história, que seja pequena, para você poder mergulhar ali. Então você escolhe um texto breve, porque a Lécio Divina, a preocupação não é com a quantidade, é com a profundidade, é com a conexão, é com a oportunidade de escutarmos a Deus. É uma maneira da gente permitir que a palavra de Deus desça ao nosso coração, de maneira que a nossa mente e o nosso coração estejam conectados e sejam trazidos à presença de Deus e possamos experimentar o amor e a presença de Deus através da sua palavra. Através da sua palavra. Então essa primeira coisa é escolher um texto. Você pode estar fazendo a leitura sequenciada da Bíblia, de algum livro bíblico, ou pode estar seguindo um devocionário. Eu, por exemplo, estou seguindo um devocionário, que eu ganhei na virada do ano. Então, geralmente é um versículo que tem lá. Como eu gosto de ler o contexto, eu leio alguns versículos antes, alguns versículos depois. Então, hoje não estamos aqui para dizer o que você tem que ler, mas é importante que você tenha algo programado para ler, e que seja, para essa prática, uma passagem breve, uma passagem pequena. Segundo passo é o local. Nós somos muito aleatórios, né? Somos muito aleatórios. E aí eu estou falando da sua leitura pessoal, não estou falando da sua leitura familiar, culto doméstico, estou falando da sua leitura pessoal. Escolhe um local onde você possa ficar sossegado, sem ninguém te interromper. E se você mora em família, avisa para a família, viu? Nesses próximos X minutos, eu estou em conferência com o Eterno, né? Eu estou em conversa com o Criador, então não ouse, não é me interromper não, é interromper o Criador que está falando comigo, né? Então, avise a família, avise as pessoas, seja clara, isso inclusive se você tem filhos mais novos, né? Tem filhos sempre são mais novos, né? Se tem filhos em casa, netos, isso serve como exemplo, como referência. Isso é algo que se constrói em casa e vai sendo legado para gerações, isso é uma bênção. Então avise para a família, olha, agora estou no meu momento com Deus, né? E esse lugar a gente chama de solitude, solitude não é solidão. Solitude é a gente se retirar para estar a sós com Deus. E silêncio, é importante que haja silêncio, um lugar sereno para você. Pode ser que você more num lugar movimentado, né? E aí você pode colocar uma música instrumental, suave, cada um sabe como pode se concentrar melhor.
Então, a ideia é essa, um local, o seu santuário, o seu ponto de encontro com Deus. O seu ponto de encontro lá em casa a gente tem, né, amor? Estamos construindo na nova casa, estamos vendo na nova casa os melhores lugares, onde é que a gente vai estar fazendo a nossa devocional. Tem 2 opções para cada um, estamos definindo ainda. E por último, em terceiro lugar, ao começar aquele momento, fale com o Senhor, entregue a sua mente, a sua atenção, numa breve oração, em silêncio, se submeta ao Espírito Santo, para que Ele fale para você, né? Coloque o seu coração diante do Senhor, com palavras, sem palavras, e deixe que Ele tome a direção. E uma coisa interessante é que ao tomar a direção, Deus não tira os nossos sentidos, a nossa habilidade de pensar. Isso não é um transe, isso é uma atitude consciente de rendição. Isso é muito importante porque todos nós temos muitos conceitos já formados na nossa mente. E pode ser que a leitura daquele dia te leve para uma direção que você não esperava. E todo caminho novo é ameaçador para nós. Nós preferimos andar em lugares seguros e conhecidos. Mas pode ser que o Espírito Santo te fale uma coisa que você não queira ouvir. Então, intencionalmente, previamente, abre seu momento com uma oração, se colocando diante do Senhor, se dispondo. Mais importante do que pedir a Deus para falar, eu costumo dizer isso, a gente não precisa, é a gente se dispor, se submeter para ouvir. E deixa que o Espírito Santo tome a direção voluntariamente. Ele pode tomar a direção à força. Eu não acho uma boa ideia, até porque Ele permite que a gente faça essa entrega voluntária para Ele. Se a gente confia nele, a gente pode deixar que Ele vai nos conduzir adequadamente. E aí então nós começamos o nosso momento com Deus, já no seu lugar. Já imaginou? Já pensou aí onde é que é o seu lugar, hein? Pensa aí, pensa na sua casa, faz a imagem mental. Você está olhando para mim ou está olhando para a sua casa? Onde seria esse lugar, esse ponto de encontro com Deus pela palavra? E o seu quarto, né? É uma boa opção. É um dos lugares, minha opção. Cláudia não gosta do quarto, não. Ela ganhou uma coisa que ela sonhou a vida inteira e nunca teve, desde que nós fomos morar em apartamento: uma varanda. Então é uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Como nós moramos no andar alto e de fundos, a varanda é um lugar tranquilo, é uma possibilidade, né? As plantas? Não, mas tem espaçozinho, tem um banquinho lá colocado estrategicamente para isso. As plantas são as companheiras de Cláudia, né? Então, onde seria o lugar para você? Lá em casa, ou é o quarto, para mim, né? Ou o escritório que eu tenho lá em casa. Então vamos ver. Então pensa no lugar adequado, e você está nesse lugar, agora está confortavelmente, na solitude, orou, entregou seu coração, sua mente, para a condução do Espírito Santo, abriu as Escrituras, tem aquele versículo, aquela passagem que você escolheu para hoje. Qual será a passagem de hoje? Estou te convidando mesmo a pensar, a ser criativa, a ser imaginativo nesse encontro aqui, nessa nossa aula. Qual é a sua passagem de hoje? Imagina a passagem que você gosta da Bíblia agora. Imagina, pensa qual a passagem que lhe vem à mente hoje, agora mesmo aqui na escola dominical. E aí o Espírito Santo te convida a se render a Ele e a interagir com Ele nesse tempo de leitura da Bíblia. E aí o primeiro passo, vamos agora sim, a práticas da Léxica Divina, que são 4 elementos, 4 etapas. Não é esnobismo, mas aqui vem em latim, tá, gente? Só para a gente manter essa tradição antiga do latim, mas vem traduzido, porque a Bíblia diz que a gente não pode falar em línguas sem que haja interpretação, não é? Então, vai estar em latim, mas vai estar o significado disso.
A primeira etapa é a lécio, que é ler. Mas aí é importante esse conceito. Não é ler falando. Já reparou isso? Que a gente costuma ler muito mais falando do que ouvindo? A gente costuma ler muito mais falando do que ouvindo. O conceito de lécio é exatamente a gente ler a palavra de Deus, ouvindo, procurando ouvir o que Deus está falando. Quero lembrar a você que na oração, a boa oração, a oração bíblica, começa assim. Começa ouvindo a Deus. Paulo nos dá a dica por que tem que ser assim. Porque ele diz que nós não sabemos orar como convém. Então a gente precisa de ajuda, o Espírito nos ajuda na nossa falta de habilidade na oração. Então é muito importante a gente aprender a orar ouvindo a Deus. Então, ler ouvindo, como é que a gente faz isso? Pensou no seu texto agora? Pensou? Então a sugestão é, leia pelo menos 3 vezes, sem pressa. É só ler, mas leia sem pressa, saboreando cada palavra, entendendo o significado de cada palavra. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Perceberam que eu li 4 vezes? Perceberam que eu dei 4 ênfases diferentes? Deu para perceber na minha entonação? Primeiro enfatizei que é o Senhor. Depois enfatizei que Ele é meu. Depois enfatizei que Ele é pastor. E depois enfatizei que nada me faltará. Então são 4 conceitos em um pequenino versículo, né? A leitura lenta, sem pressa, dá essa possibilidade da gente saborear o que Deus está falando. E não, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é muito diferente? Né? Diga, meu irmão. Existem várias colocações a respeito desse versículo. Eu usei apenas porque é o versículo da Bíblia mais conhecido, né? Até de quem nunca leu a Bíblia. Quem nunca leu a Bíblia conhece esse versículo. Então foi um exemplo simples que eu dei, só para a gente perceber, e ele tem várias ideias ali que dá para a gente perceber como é diferente a gente ler correndo e ler devagar. Eu coloco 3 vezes, pelo menos 3 vezes. Esse versículo dá para ler 4, né? Bem devagarzinho. E aí você, ao ler o texto bíblico, é muito importante, naquele momento, você se fazer essa pergunta: que expressão no texto, qual a frase, ou às vezes a palavra, que naquele momento te impacta, te fala mais profundamente? O que te falou mais de perto ali? Retomando o exemplo do Salmo 23:1. Naquele momento é mais importante saber que Deus é Senhor, é dono de tudo. O que me marcou mais foi saber que Ele é meu, tem uma relação particular comigo. Foi mais importante saber que Ele é pastor, aquele que cuida, aquele que se preocupa com a propriedade, né, com as ovelhas? Ou foi mais importante saber que com Ele nada vai me faltar?
Perceberam? Qual a ênfase? Veja o que impactou seu coração naquele momento. Você só consegue fazer isso se a sua leitura for uma leitura atenta, tranquila, sem correria, né? Digerindo, saboreando cada tempero da palavra, né? Coentro, me ajudem aí, gente. O manjericão, né? O sal cor-de-rosa do Himalaia, né? Sal cor-de-rosa do Himalaia, né? Ou você está sentindo mesmo o gosto da comida, né? Então, saboreia a palavra do Senhor, saboreie. E aí você vai, aquilo que impactou mais a sua, percebe parece um momento longo, né? Enorme, mas repita aquele conceito para você, para que isso fique internalizado. Qual foi a marca daquela passagem para você? Não, eu estou me sentindo desamparado naquele momento. Então, para mim é importante saber que o Senhor é pastor, Ele cuida de mim. Pastor, o Senhor é meu pastor, eu sou ovelha dele, Ele é meu pastor, Ele está cuidando de mim. Aquela preocupação que está tomando conta da minha mente, me absorvendo, e que não me deixa nem dormir direito essa noite. Por isso que eu estou fazendo esse momento a sós com Deus às 4:30 da manhã, né? Eu não consegui dormir. Isso é meu pastor, Ele está cuidando de mim. Aí você dá até para voltar para a cama e dormir mais um pouco. Então, deixa que se internalize. Se você está lendo um texto maior e é um versículo que te chama a atenção, repete aquele versículo e até memoriza aquele versículo, porque você leva a palavra do Senhor com você para o resto do dia. E na hora em que a coisa aperta, em que você se sente desestruturado, ofendida, a palavra do Senhor vem a você de novo. Talvez na hora do almoço dê uma paradinha e fale assim: qual foi o versículo de hoje mesmo? Foi: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Ele está cuidando de mim. Sua devocional de meio-dia, 2 minutos, né? Então, internaliza, deixa essa passagem, esse impacto ir com você ao longo do dia. Isso é um método de meditação cristã, não é meditação transcendental, nada disso. É meditação na palavra de Deus, né? É Deus falando com você e você dando ouvidos para o Senhor. Ok? Até aí estamos bem? Lemos a Bíblia, assim, ouvindo Deus falar? Ouvindo Deus falar? Então vamos ao segundo passo, que é a meditatio, né? Fala assim, meditatio, que é a meditação. Você leu, trouxe para você pessoalmente aquela expressão, aquele versículo. Agora é o tempo de parar e pensar. Deixa que essas palavras ecoem na sua vida. Deixa que aquela expressão, aquele versículo seja algo pessoal para você. E pense, elas te impactaram. No primeiro momento da leitura, você teve aquela interação, vamos chamar de uma interação emocional. Ela impactou você, ela marcou você, ela saltou os seus olhos, ela pulou sobre o seu colarinho e falou assim: presta atenção em mim, presta atenção em mim. Agora você vai se fazer uma pergunta nessa meditação: por quê que elas se destacaram tanto para mim? Por que o Espírito Santo fez com que essa parte da Escritura se destacasse para mim nesse momento? Se eu já li esse texto outras vezes, e ele falou para mim de forma diferente, por que ele me chamou a atenção, que essa parte me chamou a atenção? Será que eu estou, agora pensando em outros textos, né? Será que a ideia de perdão está sendo tão importante para mim, porque eu estou magoado com alguém? Será que o Espírito Santo está me falando que eu preciso dar atenção a isso? Será que o Espírito Santo está me despertando para isso? Por que isso me impactou tanto? Será que eu estou magoado com alguém, até mesmo sem perceber, e estou me afastando da pessoa sem perceber? É a hora de perguntar ao seu coração, como
o salmista fez, né? Por que você está abatida, minha alma? Por que você está perturbada dentro de você? É hora de falar com o seu próprio coração. Por que aquilo teve essa ancoragem na sua alma de forma tão intensa? Quais são os processos da sua vida que se mostraram necessários de ser trabalhados pelo Espírito Santo? Aí é uma oportunidade para se conhecer mais profundamente. Se conhecer mais profundamente na melhor presença, na melhor companhia possível, que não é o seu terapeuta. Irmãos e irmãs psicólogos, nada contra, viu? Nada contra a terapia, nada contra. Mas eu acho que o Espírito Santo é melhor do que qualquer terapeuta. Ou não? Não precisa responder, não. Deixa eu falar. Então, coloca isso no seu coração. E reflita, tira um tempo pensando, por que isso me impactou tanto? Isso vai te ajudar a se conhecer também. Esse é o segundo elemento da Lécio Divina. Até aí ficou claro para nós? Terceiro elemento, Horácio. Horácio não é nome de ninguém não, né? Orar. Mas olha como é que a gente está colocando aí. Você pode ler o que significa esse tipo de orar? Leia o que está entre parênteses, por favor. Isso, resposta em oração. Nas nossas orações, nós temos um hábito de correr na frente de Deus, como se Deus não soubesse o que a gente precisa. Sabe aquela música que ficou célebre durante um tempo, como Zaqueu? Eu acho aquela música, eu vou usar uma expressão dura, tá? Acho essa música uma desgraça. Segunda parte não, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, tudo bem. Mas a primeira parte, dizendo que está chamando a atenção de Jesus, chamar a atenção de Deus, despertar Deus. Eu já ouvi alguém dizer que não cochila nem dorme o guarda de Israel. Então ninguém precisa chamar a atenção de Deus. Só que às vezes a gente ora como se Deus não estivesse prestando atenção. Estou informando ao Senhor. Sabe de nada, inocente, né? Estou informando o Senhor que estou precisando disso. E aí vem Jesus e diz assim: olha, seu Pai Celeste sabe do que você precisa muito antes de você pedir. E então a oração, na verdade, a oração bíblica é uma resposta à presença do Deus que sabe tudo. Então esse momento de oração é a hora para, a partir dos momentos anteriores, né, do impacto que as Escrituras tiveram no meu coração, e eu ter procurado entender por que aquilo se conectou com o meu coração, eu posso, com liberdade, com serenidade, e a palavra aí é espontaneidade, né, responder ao Senhor. É como quem diz assim: captei a vossa mensagem, entendi. É nesse canto escuro da minha vida que o Senhor quer me remexer, né, Senhor? Eu estou acostumado a controlar tudo, e na verdade o Senhor quer dizer que quem está conduzindo a ovelha é o Senhor é o pastor, e eu que quero fazer tudo dar certo, e quando a coisa não dá certo eu fico frustrado. Eu esqueci que o Senhor que está me pastoreando, o Senhor que está conduzindo esse processo. Entendi, Senhor. Como é que eu vou responder a isso? Deus, me ajuda a sossegar, me ajuda a ser menos ansioso, me ajuda a querer ser menos dominador, menos controlador, me ajuda a ser mais paciente com as pessoas que não fazem as coisas como eu quero. Sentiu como é que a coisa acontece? Sentiu esse processo de interação com Deus? Então você responde, mas responde com espontaneidade. Pode ser, e aí isso vai fazer nascer no seu coração uma oração. Vai fazer nascer no seu coração uma oração. Mas não é a oração que você está informando a um desinformado. Não é uma oração que você está chamando um Deus distante para prestar atenção em você. Sentiu como é que é diferente? Não é você chamando um Deus que não sabe de nada, e que Deus, o Senhor não sabe que eu estou precisando das coisas? É uma resposta. E aí então, o que vai surgir na sua oração?
Pode ser até que você ore como o salmista orou várias vezes: Deus, por que o Senhor está silencioso? Você não está me vendo aqui, não, Deus? Como é que eu estou sofrendo? Pode ser que a palavra de Deus tenha aguçado no seu coração um sofrimento. Pode ser que ele diga assim, que você lê aquele texto de Abacuque, o texto do outdoor. Conhece o texto do Abacuque do outdoor? Né? Que Deus diz assim para Abacuque: pega a visão, escreve em tábuas para que veja até quem passa correndo. Isso é a profecia do outdoor, né? Aí Abacuque diz assim: eu vou subir na minha torre de vigia, porque Deus está calado, Deus não está fazendo nada. Eu vou subir na minha torre e vou ver que resposta que Deus vai dar à minha queixa. Pode ser que Deus diga assim: ó, vai demorar o que você está querendo, vai demorar a beça. Ainda tem um tempo de sofrimento para você. E Abacuque diz assim: não vai ter comida, vai ter luta, mas ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas tenham todas sido roubadas do curral, né, do aprisco, no curral não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor, o Deus eterno, vai fazer os meus pés como da corça e vai me fazer andar com a cabeça erguida sobre os montes. Olha só, a resposta de Deus foi: o sofrimento vai durar. E aí o que isso vai fazer nascer no seu coração? A oração de Abacuque, presta muita atenção, essa oração a gente ora tanto achando que eu vou orar isso que Deus vai resolver, né? Deus vai ver que a minha fé está forte nele e ele vai correr para me responder. Não é o conceito que essa passagem de Abacuque traz para a gente, mas não foi por isso que Abacuque orou. Deus tinha falado para ele: vai demorar, a invasão vai ser grande, a luta vai ser intensa. E Abacuque disse assim: então o que eu vou fazer? Se Deus está dizendo que vai demorar a resposta, eu vou confiar nele, eu vou correr para ele, porque eu não aguento sozinho, então eu vou correr para ele. Então, sentiram que, como quando a gente ora em resposta ao que Deus nos fala, nós nos posicionamos muito mais adequadamente no cotidiano? E de onde que nasce isso? Nasce do que Deus falou para Abacuque. Só que Deus não fala ordinariamente, normalmente, assim como falava lá com os seus profetas. Não estou dizendo que Deus não possa falar, pode, Deus pode qualquer coisa, eu não mando em Deus, não existe nada que acorrente Deus. A teologia reformada não acorrenta a Deus, viu, gente? E olha que eu concordo com a teologia reformada 100%, mas ela não acorrenta a Deus, tá? Mas onde é que Deus vai falar comigo de uma forma mais segura, mais adequada? Nas Escrituras. As Escrituras nos ensinam a orar. Quando a gente se aproxima delas, com esse desejo de escutar o Senhor, isso faz brotar no nosso coração uma oração mais verdadeira, mais adequada, guiada pelo Espírito Santo. Então, ok? Alguma colocação, alguma pergunta? Não? Uau! Vai cair na prova, hein, gente? Quarto e último elemento da Lécia Divina: contemplatio. Tradução literal é? Vamos lá, você que sabe latim, você que como eu sabe latir direitinho, né? Vamos latir direitinho? Contemplatio quer dizer, não é o que está escrito aí não, literalmente parece mesmo contemplação, mas a ideia é exatamente a gente poder compreender e perceber o que Deus está trazendo para a nossa vida. Na parte anterior, né, no elemento anterior, nós oramos, interagimos com Deus, respondemos ao que Deus falou para nós na sua palavra. Agora, nós vamos pegar todo esse processo e vamos trazer isso para a nossa prática. O que toda essa interação
serve para a minha vida prática? Como é que eu vou vivenciar isso no meu hoje? Qual o significado disso tudo para a minha vida hoje? Isso foi o que Deus trouxe para mim. Ele me fez responder a Ele em oração a respeito disso. E o que eu vou fazer com isso na minha vida prática? Agora eu vou sair do meu santuário, do meu encontro exclusivo com o Senhor. Vou partir para a vida onde Deus quer que eu frutifique. Onde Jesus disse assim: agora que as suas boas obras brilhem lá diante dos homens, para que eles vejam essas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Então, como é que eu vou vivenciar isso de maneira que isso molde as minhas obras? Talvez Deus tenha te falado a respeito de um colega de trabalho que você está com ele atravessado aqui, com ela atravessada aqui. Pode ser que Deus esteja tratando isso homeopaticamente. O que você vai fazer hoje? Eu não aguento hoje chegar lá e me reconciliar não, né? Não aguento. Deus, o Senhor já me deu uma sacudida, mas eu ainda não estou pronto. Então uma coisa eu vou fazer. Hoje, na hora do almoço, eu vou lembrar dessa pessoa, não vai me fazer passar mal, mas na hora do almoço eu vou fazer uma oração agradecendo a comida e pedindo a Deus que abençoe a fulano de tal. Eu sei que o seu passo hoje seja esse, um passo muito íntimo, muito pessoal, trabalhando no seu coração, mas é a consequência prática do que Deus trouxe para você e te fez responder a Ele. Ficou consciente, você está trabalhando isso a partir das Escrituras e tendo a palavra de Deus como seu guia, como seu direcionamento. Então, é isso. Por isso que é reflexão obediente. Não é apenas pensar naquilo. Sentiu a diferença de meditação cristã para meditação transcendental? É refletir conscientemente e buscar obedecer. Você ainda está no seu tempo com o Senhor. Conversa com Deus sobre isso. Como eu falei, pode ser que você diga assim: Senhor, olha, entendi. Eu sei que o Senhor quer que eu resolva esse assunto, mas o Senhor sabe que eu preciso de conversar com o Senhor mais sobre isso, preciso dar alguns passos, mas eu vou fazer isso. Hoje eu só aguento orar pela pessoa, e muito mal, viu, Senhor? Mas eu vou, o Senhor está me mandando. O Senhor está me mandando orar pelos meus inimigos, abençoar os meus inimigos e orar pelos que me perseguem. Então eu vou começar por aí. Depois eu vou conseguir dar aquele passo de, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de beber, se tiver sede, dá-lhe de comer. Entendeu? É porque eu não estou pronto a dar de beber quando eu tiver sede, né? Quando eu tiver fome, dá de comer. Então né? Então, passo e passo, mas vou caminhar, Senhor. Reflexão obediente, obedecendo ao que o Espírito Santo te falou. E aí, eu sei que se o Espírito Santo falou, a gente vai precisar de processar isso. Então, fique algum tempo em silêncio diante do Senhor, apenas recebendo a graça do Senhor, sabendo que Ele vai te fortalecer, te orientar, te dar a direção que você precisa. Então, esses são os 4 elementos. Vai chegar aí você, Cláudia, o microfone. Gente, hoje eu estou além da hora. Vocês me perdoam? André e Jander, tem a tolerância de uns 10 minutinhos para a gente fazer as perguntas? É só observação. Na verdade, são 3 curtas observações, mas são observações. Ela anotou, gente, ela anotou no caderninho ali. É porque senão eu esqueço. É Covid, a memória ficou prejudicada. Mas agora, sem brincadeira. A primeira coisa que esse processo, aparentemente, quando a gente esmiuça assim, parece complicado e parece assim: meu Deus, peraí, agora eu vou mudar de fase, agora eu vou para contemplação, vou para reflexão, mas na verdade, aos poucos, com a prática, isso se torna um processo muito natural. Essas etapas se integram e você consegue ter esse momento sem ficar preocupado em que fase que você está, porque não é isso que interessa. Né? O que ele fez foi uma explanação didática para facilitar, mas na prática isso ocorre de uma maneira bem integrada. Segundo, só precisa, a gente, conforme a gente vai praticando, isso vai se tornando mais natural. É igual todas as coisas, né? Que a gente não está acostumado a fazer, você começa a fazer meio assim troncho, meio desacostumado, uma coisa nova,
mas depois as coisas se tornam mais naturais. Quem dirige deve lembrar que a gente tem que olhar o espelho, tem que não sei o quê, tem que passar marcha. Para quem não tem carro hidráulico. Depois você já nem lembra que tem espelho, que tem marcha, você já faz naturalmente, né? Então, é mais ou menos por aí. A segunda coisa que essa prática, ela é exatamente contrária ao tipo de vida que nós temos hoje. Não é à toa que caiu do esquecimento, tá? Porque ela é da direção contrária, ela faz com que você pare, que você diminua o seu ritmo, que você respire, que você se volte para dentro, ou seja, é tudo contracultural, né? É uma coisa que nós não fazemos no dia a dia. Nós acordamos já correndo e vamos dormir correndo. Então, esse é um chamado para diminuir o ritmo. E a terceira e última observação que eu acho muito importante, que eu li em algum lugar, não lembro aonde, que muitas vezes aqueles que têm a prática de devocional diária, fazem a devocional de manhã, ou antes de dormir, ou no meio da tarde, e aquilo fica como se fosse, eu tive o meu momento com Deus, agora eu vou viver o resto da minha vida. Quando, na verdade, nós não somos chamados a isso. Nós somos chamados a trazer a palavra para... Aliás, a palavra é a vida que a gente tem que viver, né? Não é trazer para a vida, ela é a maneira como a gente tem que viver, ela é a maneira como eu tenho que reagir. Então, a Lécio faz com que você, puxa vida, na hora do almoço, foi o teu exemplo, eu vou lembrar de orar aqui esse minutinho, é só isso que eu consigo fazer hoje, mas é isso que eu vou fazer. Então, é uma prática muito gostosa, gente. Tem um livrinho, vocês vão descobrir que eu sou a pessoa dos livrinhos, porque eu, além de gostar de livro, eu gosto muito de ler, né? Não apenas de ter livro. E ele fala uma coisa, quando o Alex falou sobre tempero, o autor desse livro fala assim, imagina aquele doce que você gosta muito, os amantes de chocolate vão se identificar. Sabe aquele chocolate belga especialíssimo, que você tira o papelzinho, e você sente aquele sabor que você fala, nossa. E lambe o papelzinho, né? Lambe o papelzinho de tão gostoso que é. Essa é a metáfora desse tipo de meditação. Aquele Lindt recheado com nossa, com você Nutella. morde, sai aquele... Então, a ideia é essa, é que você se delicie, tá, gente? É só essas observações, só essa. Alguma colocação, Maritza? Só pegando um gancho aí nessa segunda colocação de que ela é totalmente contra, né, a nossa cultura, o Jander também já tinha comentado aqui comigo, uma coisa que eu tenho observado é que eu estava com mania de ler a Bíblia no celular. E aí com aplicativo, a gente vai marcando o que já leu, como se fosse assim, uma competição, né? Tem que ler tudo. E... quando começou agora, esse ano, eu falei assim, vou voltar para a Bíblia. Vou voltar para a Bíblia, que eu lembro que quando eu ganhei a minha primeira Bíblia, eu tenho a Bíblia toda marcadinha. Eles ficam tudo implicando comigo lá em casa, mas eu tenho aquela Biblinha guardada, pequititinha, eu já nem consigo enxergar mais nela. E eu voltei a marcar. E como isso fez diferença? Eu deixo o celular de lado e... é a palavra de Deus ali, é a Bíblia, no momento que nada vai, assim, tento não deixar fazer nada me distrair. Tá faltando fechar a porta agora. Gente, deixa eu só fazer, não desdizendo o que Maritza falou, né, mas nenhum problema de usar os aplicativos. Vocês já perceberam que eu não trago Bíblia em livro para a igreja. Devem ter percebido isso, né? Pois é, aqui eu uso o celular, mas eu também tenho esse hábito que a Maritza tem, eu tenho minha Biblinha de guerra, que está lá em casa marcada, mas eu faço também uma outra coisa. Como a gente não sabe quanto tempo que vai durar a Bíblia papel, eu transfiro as minhas marcações para o aplicativo, porque aí ficam guardadas eternamente na nuvem, né? Depois da guerra nuclear, e que só sobrarem lá no fundo do mar os servidores da Google, do Google vai estar lá minhas marcações. Utilizar os dois. Exato, você pode, os recursos são ótimos, né? A gente pode usar várias coisas. Ok, então não queria terminar sem a gente sair com uma proposta prática, um desafio para a semana.
Então, a minha sugestão é que esse tempo de Lécio Divina para você, sugestão, tá, gente? Sugestões podem ser aceitas ou não. É que você use a parte da manhã. Não que só possa ser feito de manhã, absolutamente não. Mas a recomendação é que seja de manhã para que você possa levar aquilo para o restante do seu dia, para que a palavra do Senhor, esse tempo de ouvir e responder a Deus, te encaminhe para frente, né? Te comande a sua jornada. Então, a proposta é que você tire alguns instantes, creio que inicialmente uns 20 minutos, você consegue fazer isso, depois você vai ter vontade de fazer mais tempo, eu tenho certeza disso, né? Eu estou falando médio, tá? Médio. A cabeça de cada um funciona de maneira particular, né? Pessoal. Mas lembre-se, nós, urbanoides, como somos, costumamos acelerar o nosso pensamento. Talvez a gente precise exercitar, pensar um pouco mais devagar para pensar com profundidade. As palavras das meninas, é verdade, muitas coisas que Jesus nos manda fazer são contraculturais. E essa orientação da Bíblia é algo necessário. Então, vamos lá, a proposta, o desafio da semana. Qual será o desafio da semana? Não é muito difícil. 20 minutos de Lécio Divina em 2 manhãs. Eu escolhi 2 manhãs de propósito, porque a esmagadora maioria das pessoas, assim, 90% das pessoas, disseram lá no nosso questionário que leem a Bíblia, né, a partir de 1 ou 2 vezes. Então, 2 manhãs, dá para todo mundo que preencheu fazer. E você que disse que lê menos de 1 vez por semana, nessa semana vai ler 2, aí vai pegar o gosto, e no próximo questionário, no segundo semestre, para a gente fazer o checklist, aí você já vai sair do menos de 1 para um pouquinho mais. Certo? Muito bem, você vai me perguntar assim, pastor, eu não anotei, não fotografei, como é que eu faço? Né? Vai estar na internet? Então, você pode ver na internet, como? A gente pode também postar os slides no grupo da igreja, ótimo. Então, vamos postar hoje ainda os slides do grupo da igreja, para você poder acompanhar. Eu vou fazer uma versão condensada, e aí a gente vai poder ter só esses 5, porque tem um momento, a preparação, certo? Ok, queridos? Então, vamos orar para a gente encerrar. Nosso Deus e Pai bendito, muito obrigado pela alegria de estarmos juntos aqui, pela comunhão dos santos, por podermos estar em torno do Senhor, pelo Teu Espírito, movidos pelo Teu Espírito, buscando crescer na graça através da Tua palavra. Louvado seja o Teu nome, nós te pedimos que nos guarde, nos encaminhe ao longo desse dia, de maneira que nós possamos aproveitar bem esse dia, o nosso descanso, estarmos com as nossas famílias, e logo mais nos reencontrarmos aqui na grande família da fé para celebrarmos a Tua presença nas nossas vidas. Louvado seja o Teu nome, nós te agradecemos e pedimos por amor de Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor. Amém. Amém. Até logo mais, queridos. Deus abençoe.